Tudo desabou em silêncio. No dia 3 de maio de 2025, Nívia Stelman desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão como uma sombra de si mesma. Nenhum jornalista reconheceu imediatamente aquela mulher de óculos escuros, rosto pálido e andar vacilante. Mas bastou uma foto vazada para o país inteiro perceber. Algo muito errado tinha acontecido. Ela, que durante anos brilhou nas novelas da Globo, símbolo de beleza e carisma, agora voltava ao Brasil não como estrela, mas como uma mãe derrotada. E ninguém sabia por quê. O motivo veio horas depois, discretamente, por meio de um advogado de família. Nívia havia perdido a guarda temporária de sua filha Sofia, de apenas 8 anos, para o ex-marido norte-americano. Uma decisão emitida por um tribunal na Flórida, alegando que a atriz apresentava sinais de instabilidade emocional. Instabilidade? Essa palavra doeu mais do que qualquer golpe da imprensa, mais do que qualquer manchete sensacionalista. Ela que enfrentou escândalos públicos, separações dolorosas, traições em cadeia nacional, que criou o filho Miguel praticamente sozinha, que encarou o julgamento implacável de um país que sempre foi cruel com suas mulheres famosas. E agora? Agora diziam que ela não tinha condições emocionais de cuidar da própria filha? Nívia ficou em choque. Trancou-se por 3 dias no quarto de hotel antes de embarcar de volta ao Brasil. Não deu entrevistas. Não ligou para os amigos. Apenas sumiu. O voo foi reservado por um assessor antigo, quase em segredo. A mulher que sempre manteve a dignidade mesmo nos momentos mais difíceis, agora retornava ao país em silêncio, quebrada, despida de tudo. Na chegada, um único repórter conseguiu registrar a cena. A legenda dizia: Nívia Stelman volta ao Brasil às pressas após decisão judicial no Zeltsani. A atriz estaria emocionalmente abalada. O que essa legenda não dizia é que ela não comia há 2 dias, que só dormia com remédio, que passava horas olhando fotos da filha no celular, perguntando a si mesma onde havia falhado. Mas a verdade é que ela não falhou. Ela amou demais, lutou demais e, no fim, foi julgada por ser humana. Recolhida na casa dos pais, em Cachoeiras de Macacu, Nívia se tornou um enigma. Nenhuma postagem nova, nenhuma aparição pública. Apenas um suspiro ecoando pelos corredores da casa onde cresceu. Uma vizinha confidenciou ao jornal local. Ela passa o dia em silêncio, não liga à TV, só chora. Às vezes fala sozinha, parece que perdeu uma parte da alma. Numa madrugada fria, a única manifestação pública surgiu. Uma carta escrita à mão, fotografada e postada por sua assessora no Instagram. A luz da vela revelava cada traço da caligrafia trêmula. Fui julgada por amar, por não esconder minhas lágrimas, por ser frágil num mundo que exige dureza. Mas vou lutar. Pela minha filha, pela mulher que ainda existe em mim. Foram apenas 73 palavras, mas elas calaram o país inteiro. E assim começa esta história. Não com aplausos, não com contratos milionários, mas com a dor crua de uma mãe separada de sua filha. A história de uma mulher que foi celebridade, musa, protagonista, e agora se vê reduzida à condição mais cruel, a de uma mãe que precisa provar que ainda é capaz de amar. Nívia Stelman não caiu. Ela foi empurrada, por leis injustas, por julgamentos frios, por um mundo que exige perfeição mesmo das almas mais exaustas. Antes de ser a mulher que chorava sozinha em um quarto escuro, Nívia Stelman foi a menina de Cachoeiras de Macacu que acreditava que podia conquistar o mundo. E por um tempo, ela quase conseguiu. Nascida em 6 de abril de 1974, no interior do estado do Rio de Janeiro, Nívia cresceu longe das câmeras, dos holofotes e das vitrines da fama. Era filha de um casal simples, criada com valores rígidos e sonhos grandes demais para caber nas ruas estreitas da cidade. Aos 12 anos, já dizia que queria ser atriz. Não modelo, não celebridade, atriz. Aos 16, foi morar no Rio de Janeiro com o coração nas mãos e uma mala cheia de esperanças. Conseguiu se sustentar, vendendo cosméticos e fazendo bicos enquanto estudava teatro. Foram anos difíceis. Dormia pouco, comia mal e ouvia não quase todos os dias. Mas nunca pensou em desistir. Em 1993, após participar do programa Estrela por um Dia, conseguiu sua primeira chance na Rede Globo. E então, tudo mudou. Veio o sucesso em Malhação, os papéis em novelas de grande audiência como A Indomada, O Gaúga, O Clone. De repente, a menina do interior era capa de revista, presença constante em programas de domingo, musa do horário nobre. Mas com a fama veio também o preço.
E Nívia descobriu rápido que a televisão não perdoa erros, especialmente de uma mulher jovem, bonita e emotiva. A primeira grande decepção foi pública e cruel: o casamento relâmpago com o ator Mário Frias, com quem teve o filho Miguel. A relação durou pouco. A separação foi manchete em todos os jornais. E pior, ela foi apontada como instável, exagerada, dramática. A mesma imprensa que a exaltava como ícone, agora a ridicularizava como "ai, mas uma atriz em crise". Mas Nívia não se dobrou. Criou Miguel com dignidade. Continuou atuando, escrevendo, participando de peças, projetos menores, séries e programas. Tentou se reinventar. Foi para o teatro, escreveu livros, fez jornalismo e, em 2013, casou-se novamente. Desta vez com um empresário americano discreto, longe dos holofotes. Mudou-se para os Estados Unidos. Queria paz, queria silêncio, queria recomeçar. E por alguns anos conseguiu. Era vista em parques com a filha, levava uma vida quase anônima em Orlando. Publicava fotos de bolo caseiro, de aniversários íntimos, de viagens familiares. Parecia feliz, mas a pressão nunca desapareceu. As cicatrizes também não, porque mesmo longe da TV, Nívia carregava dentro de si todas as cenas que o público nunca viu. As noites em que chorou de exaustão depois de gravar por 12 horas seguidas. Os assédios velados de diretores. Os contratos cortados por conta de escândalos inventados. A solidão de voltar para casa e não encontrar ninguém. Nívia nunca teve um momento de glória absoluta. O que ela teve foi luta constante. Sempre um passo à frente da próxima queda. Sempre tentando provar que não era só um rosto bonito da Globo. Que era artista, que era mulher, que era mãe. E tudo isso faz com que a tragédia atual não seja apenas um drama judicial. É o último golpe em uma trajetória marcada por tentativas de renascimento. E talvez a mais dura prova de todas: a de continuar lutando mesmo quando o mundo inteiro quer vê-la calar. Nívia Stelman não é uma estrela caída. Ela é uma combatente em pé, com as roupas rasgadas pelas batalhas, mas com o coração ainda pulsando. As maiores batalhas da vida de Nívia Stelman não aconteceram diante das câmeras, nem foram capturadas por paparazzi escondidos atrás de arbustos. A guerra mais difícil foi travada dentro dela, no silêncio, longe do aplauso, onde só ecoa o som do medo e da dúvida. Durante os anos em que viveu nos Estados Unidos, longe do calor das novelas e do julgamento diário da imprensa brasileira, Nívia conheceu um novo tipo de angústia: o apagamento. Ela, que sempre foi vista, ouvida, comentada, agora se tornava invisível. E ao contrário do que muitos pensam, isso não trouxe paz imediata. Trouxe um vazio. Havia dias em que ela mesma se perguntava: e se eu nunca mais voltar a ser quem fui? Será que minha voz ainda importa? Será que minha filha vai saber que a mãe dela já foi alguém? A maternidade, sempre tratada como porto seguro em sua narrativa pública, tornou-se também uma cobrança interna constante. Ela queria ser uma boa mãe. Mas o que é ser boa quando se está longe do seu país, da sua base, da sua história? Como criar uma criança em um idioma que não é o seu? Como educar quando você mesma está reaprendendo a existir? O casamento, embora sólido por fora, também foi exigente. Com um homem de outro país, outra cultura, outras expectativas, Nívia aprendeu a calar mais do que gostaria, a moderar sua espontaneidade, seu riso alto, sua paixão pela arte, e foi aos poucos deixando de lado o palco, o texto, a atuação. Até que um dia percebeu: já não se reconhecia no espelho. Ela tentou retomar o controle, escreveu projetos, gravou vídeos, buscou agências, mas a indústria, fria como o aço, não estava mais interessada em mulheres de 45 anos com filhos e um histórico de polêmicas afetivas. As portas não batiam, já estavam trancadas há anos. Mesmo assim, não desistiu. Começou a fazer lives com outras mães brasileiras no Zizituzésio. Falou sobre depressão, solidão, empoderamento. Criou uma rede silenciosa de apoio para mulheres que, como ela, estavam longe de tudo e de todos. Nunca teve milhares de seguidores nessas conversas, mas teve escuta. Teve verdade. Teve gente chorando do outro lado da tela, dizendo: obrigada por me mostrar que não estou sozinha. Essa foi sua maior força. Não a carreira, não a beleza, mas a capacidade de continuar mesmo quando a plateia foi embora. Mesmo quando o mundo decidiu que ela não era mais interessante. Nívia encontrou um novo palco.
o das emoções não encenadas, a vida real. Aquela que não tem roteirista. Aquela onde o fracasso é permanente e o triunfo vem só em lampejos. E mesmo assim, vale cada segundo. Sua fragilidade nunca foi fraqueza, foi resistência. A mulher que hoje chora pela filha também é a mulher que não abandonou a si mesma, que escreveu cartas, manteve diários, cuidou dos filhos, lutou por sua sanidade mental mesmo quando ninguém via, que segurou a própria mão diante do abismo, que ainda espera e que ainda acredita. Nivea Stelman não é mártir, nem heroína. É só uma mulher tentando sobreviver a si mesma num mundo que exige máscaras o tempo inteiro e que ela ousou tirar. Quando tudo silencia, os aplausos, os holofotes, as manchetes, o que sobra? Essa talvez seja a pergunta mais profunda que Nivea Stelman se fez diante do espelho tantas vezes. Nos quartos de hotel, nos voos sem destino, nas madrugadas em que o sono não vinha e o coração pesava como chumbo. E, ao contrário do que muitos pensam, a resposta não veio da televisão, nem da fama, nem mesmo da maternidade. Veio da solitude, do vazio, do chão frio da vida real. O que sobra é a essência. Nívia hoje não precisa mais provar nada a ninguém. O tempo, esse juiz silencioso que derruba ídolos e revela verdades, mostrou que sua trajetória não foi marcada por escândalos, mas por escolhas. Algumas impetuosas, outras corajosas, todas humanas. Ela aprendeu que ser atriz é também aceitar os papéis que a vida impõe fora do script. Ser mãe, ser ex-mulher, ser esquecida, ser redescoberta. Ela não busca mais manchetes, não quer mais protagonismo. Seu palco agora é interior. E nele, ela reina com a serenidade de quem já perdeu tudo. E mesmo assim continua de pé. Seus filhos, Miguel e Sofia, são sua herança viva. Não pela imagem perfeita de mãe que o Instagram tenta vender, mas pelo afeto real, pelas noites sem dormir, pelas conversas dolorosas, pelos silêncios compreendidos. Nívia nunca teve o título de melhor atriz do ano, mas talvez tenha se tornado a melhor intérprete da vida como ela é. Imperfeita, cruel, surpreendente e, ainda assim, bonita. Hoje ela caminha devagar. Já não corre atrás de contratos nem de aprovação. Escreve mais do que fala. Observa mais do que responde. Ama mais em silêncio. E chora, quando precisa, sem vergonha alguma. Porque Nivea Stelman entendeu uma verdade que muitos só descobrem tarde demais. A verdadeira grandeza está em continuar, mesmo quando ninguém aplaude. Essa mulher que no Brasil viu crescer nas novelas, que amou diante das câmeras e caiu diante das manchetes, agora é outra. Mais inteira, mais serena, mais forte. E talvez finalmente em paz.